Olá! Esta é a aula de cortes e seções da disciplina Desenho Técnico 2, válida para as turmas da ARC 03319 e ARC 03132. Eu sou Maurício Bernardes e vou ministrar essa aula. Bom, inicialmente, a gente precisa identificar qual é a utilidade dos cortes e das seções. Para isso, tomemos como exemplo o caso desse registro gaveta em perspectiva. Perceba que o interior do registro ele foi serrado para que a gente e extraído de maneira que a gente conseguisse observar a sua parte interna. Dá uma olhada na vista, a vista anterior da peça, em termos de quantidade de linhas não visíveis que nós temos dentro desse registro. Então, ao se observar essa peça, percebemos que existe uma grande quantidade de informações na sua parte interna. E a apresentação apenas de vistas mostrando linhas não visíveis pode se tornar muito confusa para o leitor. Então, nesse caso, usamos a representação em corte, que acaba sendo um desenho mais simplificado, mas nós conseguimos ter uma noção melhor, uma compreensão melhor de todos os componentes internos da peça. Por que a gente deve usar cortes e seções? Bom, esse é um recurso que a gente utiliza para a representação da estrutura, quer dizer, a informação interna de um objeto e seu funcionamento. Então, ele vai nos ajudar a entender esse funcionamento. Através dos cortes e seções, eu vou conseguir facilitar a interpretação de peças com muitos detalhes. E é interessante nesse caso que a gente venha utilizar esses cortes, que são também chamados de vistas seccionadas, junto às vistas ortográficas, para facilitar a interpretação. Um caso de cortes que praticamente todos já tiveram contato é a famosa planta baixa da arquitetura e da engenharia civil. O que é uma planta baixa? A planta baixa nada mais é do que um corte horizontal. A gente imagina um plano cortando a edificação em uma determinada altura. Nós removemos a parte interposta entre o plano secante da edificação olhando de cima, e aí representamos exatamente o que sobra da peça. E aí vamos ter uma representação em corte, que é conhecida como planta baixa. Como é que a gente representa um corte? Bom, inicialmente a gente precisa de um plano secante. E esse plano secante, então, a gente vai interceptar a peça. E nesse local onde o plano intercepta, vamos ter aí um contato com uma parte da peça que ele vai receber uma achura, e essa achura ela poderá ser de diferentes tipos, de acordo com o material da peça em si. E ao cortarmos a peça com esse plano secante, nós vamos remover a parte da peça que fica interposta entre o observador e o plano secante, e aí a gente faz a projeção. E aí, desenhando essa projeção, aplica-se a achura, como eu falei, sobre a parte da peça interceptada pelo plano de corte. Existem alguns componentes que fazem parte do corte, né, da representação em corte. Primeiro, a linha de corte. A linha de corte é feita com a representação traço-ponto.
ela é larga nas extremidades e na mudança de direção do plano de corte. Ela também pode ser representada através de uma linha, vamos dizer assim, traço-ponto, traço-ponto, contínua ou interrompida, né? Ou interrompida pelo meio, mas ela tem que ser traço-ponto. Então, aqui veja que ela teve toda uma continuidade, né? Traço-ponto, 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 mas eu poderia também ter interrompido essa linha na sua parte interna, só ter deixado essa representação nas extremidades em si. É importante também que a gente identifique qual o sentido da observação. Aí, nesse caso, temos que dispor de setas, indicando para onde é que o observador vai olhar. Pois, dependendo da peça, principalmente se ela não for simétrica, poderá haver mudança da representação dependendo da posição ou do local onde o observador olha. O nome do corte também é importante, no caso de a gente ter mais de um plano de corte, e aí no caso vamos usar letras como AB, aqui também poderia ter sido AA e BB, né? Tanto faz, aqui nesse caso AB, ali CD. E uma informação importante é sobre as linhas não visíveis. A norma diz que a gente pode colocar linhas não visíveis em corte, mas apenas se essas linhas elas nos auxiliarem na interpretação do funcionamento da peça. Mas, em geral, a gente vai dar preferência para não mostrá-las. O local que o plano secante toca a peça, vai receber uma achura. Então, essa achura ela vai ser colocada exatamente na área que o plano secante intercepta a peça. Por ser um elemento, por ser um símbolo, por ser um elemento irreal, as linhas da achura serão estreitas. E utilizaremos no desenho técnico a chamada achura genérica, que é a mesma achura utilizada para elementos metálicos, que é são linhas inclinadas a 45 graus em relação ao eixo principal da peça. Então, como eu falei, nós temos essa primeira representação a 45 graus. É uma achura genérica. No AutoCAD, o tipo que a gente vai utilizar de achura é a ANSI 31. Essa ANSI 31 ela já está a 45 graus. Vocês vejam uma das videoaulas de AutoCAD que trata a respeito de achura, onde a gente apresenta exatamente como fazer as achuras e buscar também a ANSI 31. Existem outros tipos de achura, por exemplo, concreto, madeira, para fluido, solo e elastômetro, né? Assim como outros componentes, mas o mais importante é determinar que tipo de material é que nós estamos cortando para aplicar a achura correta. Existem algumas regras que regem a colocação das achuras, nesse caso nos cortes. Inicialmente, em peças de conjunto, peças distintas e peças adjacentes, ou mesmo peças compostas, que são peças soldadas, rebitadas, remanchadas ou coladas, a gente sempre deve fazer as achuras com inclinação e o espaçamento diferentes. Então, isso aí a gente vê particularmente na figura 2 e na figura 3. Vejam, tenho peças que são adjacentes, essa peça aqui com essa outra aqui, né? Com essa outra aqui. Perceba que houve uma mudança de direção da achura em si. Do mesmo jeito que essa da figura 2. Tem uma direção para cá e para essa outra foi colocado para lá. E veja que logo em seguida já tem mais uma peça adjacente que foi colocada a direção no outro sentido.
Achuras em área de corte de grande dimensão podem ser limitadas ao contorno da peça. É o que acontece aqui com a figura 1. Então, se eu tiver uma peça de grande dimensão, a gente pode fazer essa achura exatamente em seu contorno. Em linhas gerais, recomenda-se utilizar bom senso com relação ao espaçamento das linhas das achuras, para que a gente tenha uma boa fluidez, uma boa apresentação do corte. Quando nós temos um corte composto por planos paralelos, a gente já vai ver isso. A gente tem um plano de corte numa direção, depois ele muda para outra direção e assim respectivamente, a achura sempre vai ficar na mesma direção. Perceba que quando houve aqui a mudança de direção, não há nenhuma informação sobre o desenho, nem mesmo a linha de eixo, para denotar que ali há a mudança. Fica exatamente uma representação sólida, monolítica, inteira. Então, perceba que isso aconteceu tanto nessa mudança como nessa mudança também de plano de direção. Algumas exceções, quer dizer, elementos que não são cortados, eles são representados em vista, que a gente tem aqui um rolamento, onde a gente tem diversas esferas internas. Esfera, ela é representada em vista, ela não é cortada, segundo a norma. Elementos de fixação e ligação, como porcas, como rebites, né, parafusos, que vão fixar duas peças, eles não são cortados. Então aqui eu tenho 3 figuras que foram cortadas, e agora o interessante é que eles não serão cortados quando o plano de corte interceptá-los no seu sentido longitudinal. Então veja, no sentido da sua maior dimensão. Então eu estou cortando toda a peça nesse sentido. Você percebe que todo o conjunto que compõe essa peça foi fixada pelo parafuso. Apenas essa e essa receberam uma achura, quer dizer, efetivamente foram representadas em corte, sendo o parafuso com suas porcas representados em vista, porque eles compõem o elemento de fixação. Outra exceção são as nervuras. Nervuras são elementos de reforço. Existem nervuras triangulares, nervuras retangulares. Normalmente, elas podem ser extraídas da peça. A peça vai continuar funcionando, mas você vai comprometer a resistência da peça em determinada direção, né? Tome como exemplo esse elemento que eu estou mostrando, que parece uma cadeira. Se você retirar esse elemento triangular, que é, no caso, uma nervura, vai ser mais fácil de você quebrar ou fechar a peça nesse sentido, como se fosse um livro fechando. Então, aqui, colocando esse elemento de reforço, ele vai trabalhar, né, mas vai dificultar esse movimento de fechar ou de quebrar a peça nesse sentido. Então, quando a gente faz os cortes, nesse caso, e temos elementos de reforço do tipo nervuras, a nervura cortada no seu sentido longitudinal, que é o que a gente está colocando exatamente aqui, ó, cortada no seu sentido longitudinal, ela é representada em vista. Vejam bem as diferenças que a gente tem em diversas peças. A primeira parte da peça, essa peça aqui, ela não é composta de nervuras, então foi cortada. Então totalmente dá para ver como é que ficou a sua representação. Agora, essa segunda peça aqui, perceba que ela foi cortada, né? Ela foi cortada, e a gente poderia pressupor que a representação dela cortada ficaria igual à anterior, mas é um erro, principalmente se eu falar que isso aqui, esse elemento triangular, é uma nervura. A representação correta é a de baixo, onde a nervura é representada em vista. Aqui tem um exemplo onde a gente mostra um caso de uma peça sendo cortada no seu sentido longitudinal e no seu sentido transversal. No seu sentido longitudinal, você percebe que foi colocada a nervura, né, em vista.
Está errada a representação onde a gente coloca a achura nervura, isto é, a gente corta a nervura no seu sentido longitudinal. Então, aqui está errado. Agora, está correto a de baixo, porque nesse sentido eu estou cortando a nervura transversalmente. E aí eu vou colocar a achura. Quais são os tipos de corte que nós temos? Bom, temos o corte total, quando o plano de corte ele intercepta totalmente a peça de um lado a outro, e aí eu corto a peça totalmente, é o primeiro caso do nosso exemplo. Existe o caso do meio corte, meia vista. Isso é utilizado particularmente em peças simétricas, onde eu posso rebater então o meio corte exatamente conjuntamente com a meia vista, facilita muito a interpretação nesse sentido. Existe o corte parcial, quando eu vou lançar mão de uma linha de ruptura curta, usando o comando spline do AutoCAD. É exatamente como se eu estivesse dando uma mordida numa peça, porque só me interessa a representação em corte de um pequeno pedaço dela. Então, eu posso utilizar então, o corte parcial. Existe o corte composto por planos paralelos. Nesse caso, percebam que o plano de corte ele vem num sentido. A gente muda de direção do plano. E olha o que a gente falou. Ó. Plano de corte ele é representado com linhas largas nas extremidades ou na mudança de direção do plano. Depois ele continua estreito, traço ponto. Então, se você der uma olhada, observe para onde é que a gente está olhando, daqui para lá, veja sempre. E aí o que é que acontece? Como eu estou olhando lá para cá, é como se eu estivesse exatamente desenhando uma vista anterior, eu vou representar o que toca no plano de corte até aqui, e vou representar lá em cima, lá de direção, plano de corte, vou representar o que toca no plano de corte daqui para lá e vou mostrar para frente. É isso que eu vou fazer. Veja que não houve, como a gente já falou, nenhum tipo de elemento na mudança de direção do plano que me fizesse identificar que aqui há a mudança de plano. Eu preciso analisar tanto o corte como a vista conjuntamente para saber exatamente que há uma mudança de direção no plano em si. Um outro tipo de corte é o corte composto por planos concorrentes. Nesse caso, a gente utiliza em peças de revolução. E esses planos, vejam, o plano ele vai interceptar a peça em determinado ponto e depois a gente vai ter um segundo plano. Então, eles concorrem em um determinado ponto. Nesse caso, para a sua representação, a gente desenha parte do corte e o outro plano de corte a gente rebate sobre o eixo do primeiro, de maneira que a gente tenha uma representação única. Existe uma diferença entre cortes e seções. Cortes, nós vamos representar tudo aquilo que toca no plano de corte e todas as linhas além do plano de corte. Nas seções, a gente vai representar apenas o que está em contato com o plano de corte. É muito útil para a gente mostrar detalhes internos de peças que têm uma mudança de forma muito rápida em determinados pontos, como uma palheta de um ventilador, por exemplo. A figura apresentada mostra uma diferença clara entre corte e a seção. Veja que na perspectiva, o plano secante intercepta a peça exatamente em cima de um detalhe da peça. E ele mostra exatamente a representação do plano secante tanto para o corte como para a seção da mesma forma. Mas você veja que no corte ele interceptou, temos lá a representação do que encosta no plano de corte, mas as linhas além, quer dizer, tudo aquilo que a gente enxerga além do plano de corte também é colocado. Então, toda essa parte, esse componente aqui é representado lá adiante. Já na seção, não. Na seção, a gente representa apenas só aquilo que tocou no plano de corte. Existem algumas regras para seções. Primeiro,
As seções são geralmente transversais, perpendiculares ao eixo principal da peça, sempre achoradas e nunca contêm traços interrompidos. Quando representadas fora da peça, seu contorno são em traço contínuo largo, é o que a gente está mostrando exatamente nessa figura de cima. Quando representadas rebatidas sobre a peça, seu contorno é feito com traço estreito, exatamente para que não haja confusão das linhas da própria peça com as linhas da seção. Vamos partir agora para o exercício de corte e seções. Obrigado pela atenção de todos.